Uma primeira pergunta endereçada ao Jamê. Jamê, o Senhor é o meu pastor. Os pastores são meus senhores? Absolutamente. E aqui eu vou embarcar naquilo que o Eliasaf estava falando e o Haroldo. A melhor figura para um pastor é a figura do pedagogo, que era um escravo que ensinava aos filhos dos seus senhores. A submissão dos meninos era funcional. Os meninos eram senhores, de fato, daquele escravo. Mas aquele escravo, ele tinha uma autoridade funcional, por causa do trabalho que ele exercia. Entendeu? Então, ele nunca era senhor. Então, traduzindo para uma linguagem mais moderna, nossa hoje, o discipulador, ele é servo dos discípulos, e não o contrário. Alguém deseja fazer uma réplica? Ou a mesa? Uma próxima, para o Eliasaf. As pessoas devem ser livres para tomarem decisões obviamente erradas? Primeiro, a pessoa é livre, pertencendo a uma casa, foi o que eu quis dizer, essa casa é claro que é a igreja, então não existe liberdade nesse sentido em que o indivíduo está sem família pelo mundo, então ele não está ligado ao corpo de Cristo como deveria estar, né? Mas eu acho que a pessoa, eu não sei qual é o limite, como um pastor, um pai espiritual impediria alguém de tomar uma decisão errada se ele quer tomar a decisão de todo jeito. Nem o pai do filho pródigo conseguiu. Então, se encontrar um pastor que é capaz de fazer alguém não decidir, apesar das exortações, a tomar uma decisão errada, a gente não tem esse poder aí, né? Cada um dos componentes da mesa aqui que já pastoreou, aconselhou, vai lembrar de casos penosos, né, em que a gente viu a pessoa se perder porque tem um limite, que é o limite da voluntariedade do outro. Ele está em rebeldia, está errado, mas até certo ponto ainda é mantida a questão da liberdade, porque o filho pródigo, ele pôde dizer, eu vou embora e vou fazer o que eu vou fazer, né? A postura correta é a do pai que diz, você pode fazer, mas lá fora, aqui em casa você não vai fazer. Então, até certo ponto, dentro da casa de Deus, que é a igreja, a gente não vai tolerar alguém fazer alguma coisa errada, a correção é bíblica. Agora, a gente também não tem como manter alguém fazendo o que é certo, escolhendo o correto, né? Outra coisa que eu acho que essa pergunta deve acentuar é que o fato de que um pastor ou um pai espiritual tenha filhos ou ovelhas que um dia foram rebeldes, não depõe contra o mérito dele. Fulano de tal preferiu sair e fez coisa errada. Isso não depõe contra o pastor, porque o filho pródigo não depõe contra o pai, depõe a favor do pai. O pai ama, espera no portão, mas aqui em casa você não vai poder fazer o que você quer fazer lá fora. Então, eu continuo acreditando na autoridade como um pai, ele lidera uma casa que, a meu ver, muitas vezes é muito superior em intervenção do que é um pastor oficial. Minhas filhas, sempre quando encontram amigas e tal, falam assim, eu não ficam felizes e quando eu recebo, às vezes, algumas filhas espirituais em casa, as minhas filhas dizem, eu não tenho ciúme nenhum. De pai, a gente já tem 200%. Elas estão satisfeitas com minha participação como pai e até acho que ultrapassou um pouco o que elas esperavam, né? Então, um pai, ele sempre vai intervir, ele vai corrigir o filho, mandar. É 1000 vezes mais difícil, numa linguagem figurada, você ter pais espirituais do que ter um pastor oficial que comanda você, né? Se o pai vai intervir, ele vai falar, isso aí está errado, você vai dar errado, mas tem um limite em que a gente pode exigir que a pessoa obedeça e um que não. Alguém deseja uma réplica? Alguém da mesa? Não como réplica, mas foi citado um texto aqui hoje, de João 8,32, né? Foi de passagem.
Mas João 8,32, ele tem como contraponto o 31. Normalmente a gente cita o 32 sem o 31. E o 31 diz: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecereis nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a liberdade vem para que tenha um vínculo de discipulado. Então você vê nesses 2 versículos aí, essa tensão. Tem liberdade, mas liberdade onde? No discipulado, em alguém que tem vínculo. Então a pessoa tem essa liberdade, mas liberdade vigiada, né? Liberdade supervisionada. Não é uma liberdade sem responsabilidade. E lendo um texto de... passou os 15 minutos? Desculpa, eu não prestei atenção. Eu posso só ler uma frase aqui de Santo Agostinho. Ele diz: a servidão a Deus é a perfeita liberdade. Para o João Staub. Moderador, eu tenho uma tréplica. Uau! Ele disse que não era uma réplica, mas tudo bem. Por favor. Ele conhece o sistema. A minha Vingança bem rápido. Isso é tudo meio sem pai, a gente tem que pegar nesses garotos aí. Meu comentário é que a gente vê, então a minha tréplica, o Jamir pode fazer, o Jamir e o João, a réplica depois, ou tentar nas respostas dele. Essa é uma posição que eu acho que a gente poderia discutir também aqui depois, se vocês quiserem. Eu acho que muita gente já faz esse papel de abusar de autoridade. Acho que tem muito. Não vou conseguir, sou um sociólogo, explicar isso em termos estatísticos. Mas, pela minha experiência, onde eu vou nas igrejas por aí, o abuso de autoridade, às vezes, é mais comum do que a igreja que não impõe autoridade sobre ninguém. E esse abuso de autoridade consegue lesar as pessoas profundamente. Então, a liberdade do indivíduo ela tem que manter-se assegurada, porque o contrário, que é o abuso espiritual, já está muito presente. Agora para o João Staub. O que fazer quando uma pessoa, participante de uma comunidade, uma igreja local, deseja fazer parte dela, mas flagrantemente não concorda com os propósitos e valores dessa comunidade? Acho que quando uma pessoa flagrantemente não concorda, ela está dividida internamente, né? Porque é difícil imaginar uma pessoa que não concorda estar em algum lugar que ela se contraria, a não ser que ela goste de sofrer mesmo, sou masoquista e vamos lá, né? Mas penso que essa pessoa não se conecta com a ação, com o propósito, com a unção de Deus naquele lugar. Se ela ficar, né, penso que a gente não deve usar de autoridade para dizer, olha, sai daqui porque você não concorda. Geralmente não funciona assim. Se a pessoa quiser frequentar os cultos e, enfim, participar das coisas mais genéricas, digamos assim, porque das mais específicas não dá para envolver uma pessoa assim, né? Mas se ela continua participando, penso que fatalmente em algum momento ela vai começar a dividir. Porque Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não está a favor, está contra. Então, o princípio de concordância é fundamental. Então, uma pessoa dividida, se ela permanece num lugar que ela não concorda, muito provavelmente tem talvez intenção de vingança no coração dela, vou provar que isso aqui não é bem isso, enfim. Isso não é do reino, isso não faz parte dos princípios, né, do reino de Deus. Então, o meu conselho para alguém assim é não fique no lugar que você não concorda. Se a pessoa teima em ficar, então a gente tem que deixar Deus tratar com ela, né? E Deus sabe como tratar.
Réplica? Alguém gostaria de fazer? Eu gostaria. Pois não. Na ação pastoral, como é que essa pessoa deve ser tratada quando ela começa a espalhar esse tipo de ação, como o filho de Davi, por exemplo, né? Que começou a espalhar e dividir e já semear esse tipo de percepção dela contrária ao que está acontecendo na comunidade. Eu vou falar como eu costumo agir, né, numa situação dessa. Ao invés de focar o problema na pessoa que está espalhando a contrariedade, digamos assim, a gente foca em enfatizar as verdades. Então, em outras palavras, é uma vacina para aqueles que compreendem, para aqueles que estão no propósito. A gente, num momento assim, nós fortaleceríamos o que estamos fazendo, por que princípios agimos e por que estamos ali para agir. E aí alguém pode pensar, bom, mas o prejuízo disso é que, de repente, algumas pessoas se contaminem e tudo mais. Mas eu penso que se as pessoas estão, de fato, ouvindo uma liderança estabelecida legitimamente por Deus, que segue a direção do Espírito, vive a palavra e que está enfatizando aquilo que é claro, aquilo que é verdade, talvez estas coisas até sejam pertinentes de acontecer para que os aprovados sejam manifestos. Paulo falou isso para Coríntios, olha, eu ouço que há dissensão entre vós, e até importa que isso aconteça, para que os aprovados sejam manifestos. Então, quando existem problemas assim, eu costumo dizer que, de uma outra maneira, se evidencia aqueles que têm aliança de fato, aqueles que têm compromisso de fato, aqueles que estão ouvindo e seguindo ao Senhor de fato. O que é muito bom, nesse sentido, para a liderança, porque o nosso coração vai ficar mais firme, no sentido de saber quem é quem, e a gente sabe com quem contar, com quem usar, quem trazer para perto, quem a gente pode delegar mais, enfim. As coisas ficam mais claras. Alguém deseja fazer a tréplica? É bem estranho essa questão de uma pessoa querer fazer parte de um lugar onde ela não concorda, mas na nossa escola em Jundiaí, acontece sempre, os pais gostam demais do resultado da escola. Eles não gostam do sistema que faz com que esse resultado apareça. E a gente vivia, quando era criança, todo mundo elogiava a minha mãe, achava ela uma santa, mas odiava meu pai por causa dos métodos dele. E elogiava os filhos, que filhos maravilhosos você tem. Mas nós, como filhos, quando ouvíamos isso, a gente sabia que a gente só era maravilhoso por causa da chatice do pai. Então, só para comentar que realmente é comum esse negócio de haver pessoas que gostam do ambiente acolhedor, ordenado, maravilhoso, céu na terra da igreja, mas não gostam da ordem que faz com que isso seja possível. Então, isso é um fato que acontece mesmo, é bem estranho, mas acontece mesmo. E outra coisa, só comentando aqui, mesmo que a pessoa faça críticas num espírito errado, numa atitude errada, totalmente, às vezes até usado pelo diabo, vamos dizer, em termos de linguajar, muitas vezes temos o que aprender com a crítica. Até... Isso aí. Próxima pergunta. Pode. Fazer uma pergunta ao João? João, no caso, essa pessoa ali que está nesse ambiente fazendo esse trabalho, a Cisânia, ele não deve ser confrontado diretamente, ser chamado a atenção, inclusive para a conversão e cura dele? Deve. É que, talvez no primeiro momento, eu estava imaginando uma pessoa que faz parte no sentido apenas de frequentar, mas não é alguém, sei lá, um membro, alguém que a gente tenha talvez mais possibilidade de confrontar. Acho que se a pessoa está envolvida de fato, tem que ser confrontada, tem que ser repreendida, né, e tem que se ajustar com
os conceitos da palavra, com os conceitos de Deus, né? Não apenas com aquela coisa de porque a igreja, porque a denominação, ou porque, mas com fundamentos da palavra. Por aí. Alguém gostaria de fazer uma réplica a isso? Então vamos à próxima. A pergunta para o Harold. Se o membro de uma comunidade, uma igreja local, tem a disposição de obedecer uma ordem dada a ele, mas não enxerga o motivo, a razão de tal obediência, se ele não ouviu pessoalmente de Deus, deve um pastor exigir a obediência ou esperar o indivíduo ter uma experiência de ouvir de Deus sobre o assunto? Eu acho que a palavra que o irmão João falou nos ajuda bastante nesse sentido de que numa relação sadia de família e de paternidade espiritual há uma confiança, uma relação de confiança. E se há uma relação de confiança, muitos detalhes práticos que não são tão grandes, a gente pode obedecer sem concordar ou sem ter uma revelação de Deus, porque a gente, como ele disse, né, o que estou fazendo agora só entenderás depois, né? E nessa relação de confiança, se a pessoa o guia que está guiando está não gemendo, mas não gemendo porque os membros estão com muita rebeldia, mas gemendo diante de Deus por ter uma responsabilidade, então, a maioria das vezes, essa confiança vai ser coroada de alegria na pessoa que obedeceu mesmo sem entender. Agora, na pergunta, fala se houver realmente uma resistência grande e a pessoa acha que é muito importante e fundamental, eu não creio que deve ser forçado ou exigido, deve esperar realmente Deus confirmar. Mas precisamos buscar em Deus esse tipo de relacionamento de aliança que eu acho que ele foi muito feliz em colocar, que é isso que traz uma saúde, né? Muitas vezes não é nem pelo cargo, nem pela posição, é simplesmente pelo respeito, pela confiança, a coisa anda bastante e funciona bem melhor, né? Alguém gostaria de fazer uma réplica? Eu não sei se é réplica, mas alguma coisa que a gente aprende, que a gente aprendeu. Isso não é nem o princípio das dores, são as próprias dores, né? Mas uma coisa que Mitian ensina num dos seus estudos é uma diferenciação de palavras que a gente pode dar para as ovelhas, que é mandamento, conselho e opinião. Mandamento é aquilo que está claro nas Escrituras, que você pode ler e dizer, está escrito isso. O conselho é alguma coisa que afeta a vida e a espiritualidade da pessoa. E opinião é aquilo que não interfere na espiritualidade. E a gente tem que discernir isso. Às vezes a ovelha não discerne, mas a gente que está dando a palavra, a gente tem que discernir. Se o que você está dando é um mandamento, se o que você está dando é um conselho que afeta a vida e a espiritualidade da pessoa, se é opinião. E às vezes o personalismo mistura tudo isso e dá tudo como se fosse um mandamento de Deus. E aí a coisa embola, né? Réplica? Uma pergunta que é a todos da mesa. Como sair debaixo de uma tirania sem abrir mão da unidade? Eu não sei responder. Eu não sei responder esse negócio aí, não. Agora, eu só me preocupo com o seguinte fenômeno, é que as pessoas entram em relacionamentos eclesiásticos, se você preferir, tornam-se membros de igrejas onde existem líderes abusadores. Eu pergunto como é que a pessoa entra numa encrenca dessa, entendeu?
Então, eu sei que, e aqui estou fazendo a crítica, e óbvio, não é ninguém conhecido, mas, no entanto, talvez eu conviva mais com gente não crente ou desviada do que com os crentes, sou um professor universitário, então eu ouço histórias de abuso horríveis, onde esses 3 princípios que o Jamei explicou bem aqui, fez muita luz para mim, mandamento, conselho e opinião é tudo a mesma coisa. O líder abusa espiritualmente da pessoa aconselhada, diz tudo, opina sobre assuntos pessoais, particulares, conjugais, num nível exagerado. E a pessoa, às vezes, confia muito, então, só me preocupo com isso, como essa relação de tirania acontece. É um abuso espiritual em muitos casos, e a pessoa permite uma intromissão enorme, né? Então, um caso clássico, a mulher pede um aconselhamento conjugal a uma pastora da igreja. E a pastora, então, aconselha só a mulher, e é um aconselhamento todo possessivo, entendeu? Você não pode dizer não ao marido, você tem que fazer tal e tal coisa, não pode mais visitar sua mãe. Vai se exercendo um domínio sobre a pessoa que, em minha opinião empírica, só do que eu noto, é muito mais comum do que imaginamos. E é alimentado, é fundamentado por uma espécie de teologia do senso comum, de que o líder tem que ser respeitado, ele me cobre e ele é meu guru. Eu preciso da bênção, da unção que vem dele. Essas coisas são horríveis. Então, essas relações de tirania, elas são construídas no decorrer de um tipo de pastoreamento que não é pastoreamento, não merece esse nome, onde, concordo totalmente com o Jamei, mandamento, conselho e opinião se misturam. E o líder quer transformar a pessoa naquele ideal dele, né? O que é curioso, às vezes funciona muito em algumas coisas. Esse é o pior, como mistura mandamento. Então, a pessoa, às vezes, emite um mandamento que vai ter um efeito. Então, o líder tirano, ele vai ganhando alguns méritos na credibilidade dele junto às pessoas, porque, dentre os vários, dentre a sua manipulação, também tem coisas que são mandamentos bíblicos, não vão funcionar, mas está misturado com conselho pessoal, com opinião demais, não é? Com interesses diferentes do que apenas o aprimoramento da pessoa à imagem de Cristo. Então, eles vão ganhando poder. No mundo aí fora, mundo evangélico, ai daquele que questiona o poder desses líderes. Então, isso é super, ultra vigiado. De nossa parte, eu tenho certeza, os componentes da mesa concordam, essa pergunta é para todos, eu acho que a gente tem que pôr limites ao poder humano através da pluralidade. E permitir às pessoas que são apacentadas o direito de recurso. Meus filhos adolescentes têm um pai levemente autoritário. Aprendi muito quando aprendi o seguinte: deu a ordem para o filho, quando ele é adolescente, permite que ele levante o dedo e fale assim: pai, eu quero recorrer. Não encara isso como rebeldia e fulmina o filho. Deixa o filho exprimir. Não é para Nossa Senhora, não. Recorrer para Nossa Senhora? Como? Isso aí você pergunta para o Pedro. Pede para a mãe que o filho ouve, ele entende essa... não conta isso aí como meu tempo não, que eu quero usar tudo. Pode responder. É para todos, pode responder os seus 5 minutos. Talvez eu diria para essa pessoa que uma coisa interessante dela fazer é ter segurança de que a tirania, de fato, é tirania. Então, para que ela tenha segurança, eu a orientaria a buscar a multidão de conselhos. A Bíblia diz: na multidão de conselhos há segurança. Gente firme, gente que conhece a palavra de Deus, gente séria, gente que segue ao Senhor, e, de preferência, né, várias opiniões de irmãos, de servos diferentes. Para que ela tenha plena convicção de que a tirania é tirania e de que essa coisa toda está errada e que Deus não está nisso. E alguém que rompe com tirania, que rompe com abuso de autoridade, não está contra a unidade. Ao contrário, está a favor. Então, na medida em que a pessoa toma uma posição, dizer: olha, estou unido naquilo que Deus está fazendo com os irmãos que estão servindo ao Senhor, né? Ela está a favor da unidade. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo.
Se ele deixasse de ser de Cristo, não era para ser imitador. Ele mesmo disse, olha, se eu mesmo vier aqui e pregar um outro evangelho, que seja anátema. Então, uma vez que a pessoa tem convicção de que é o outro evangelho, é melhor ela considerar aquilo anátema e seguir o Senhor. Mas penso que um caminho seguro é a pessoa, a priori, não confiar tanto nas suas próprias emoções, porque as nossas emoções podem nos trair também, a gente pode estar ferido por alguma coisa, e pode ser que aquela coisa que é muito grande na gente não é bem assim, enfim. Eu já aconselhei irmãos, por exemplo, que diziam, aquilo lá na igreja é um inferno e tal, mas porque aconteceu um problema específico, uma ferida foi formada, e aquela ferida não foi tratada, e infeccionou, e a coisa... E a gente disse, olha, querido, o líder lá tem problemas na vida dele, como você também tem, então pondere, senão você vai guardar mágoas, ressentimentos, não vai ser bom para a sua vida e tal. Então a gente orientou no sentido da pessoa conseguir colocar as coisas no patamar onde elas realmente deveriam estar. Mas se uma pessoa buscou conselho, e esse conselho conseguiu avaliar a situação toda, e de fato ela chegou à conclusão de que é tirania, se ela romper, creio que ela não está contra a unidade, ela está a favor na medida em que ela expõe isso. Ainda que talvez o tirano amaldiçoe e fale um monte de coisa, não importa, né? Se a pessoa está certa em Deus, está a favor de Deus, está a favor da unidade. Só comentando, assim, uma coisa eu até queria ter dito e esqueci, é que quando nós colocamos obediência à nossa autoridade como condição de comunhão, nós estamos ferindo o princípio da unidade. Então, o líder ou a autoridade, ele não pode dizer, você me desobedeceu, então eu não tenho mais comunhão com você. A base da comunhão é o sangue de Cristo e ser um no corpo de Cristo. A pessoa pode me desobedecer flagrantemente, ela continua sendo meu irmão e continua eu respeitando. E outra, no caso que comentou de a gente realmente decidir que é tirania e está saindo, precisa tomar muito cuidado com a maledicência. Mesmo você falando a verdade, e que é muito difícil, porque você tem trave no olho, você não vai falar a verdade, você vai falar do seu ponto de vista. Mas mesmo que você falasse a verdade, não interessa espalhar isso para outros. Então você nunca, jamais deve denegrir a reputação de alguém, mesmo que ele seja um tirano e esteja errado. E você deve manter seu coração aberto para o irmão, como fazendo parte do corpo de Cristo, ao mesmo tempo que você pode confrontá-lo e sair dessa relação falando a verdade, ouvindo a verdade. Eu acho muito importante que entendamos que o Jamil deixou claro, né, que submissão e obediência são diferentes, né? Então você pode sair de uma autoridade abusiva em submissão, em respeito, mas em desobediência, e explicando para ele por que você está desobedecendo. Isso é saudável para o corpo de Cristo. Eu creio que tem uma coisa aí que a gente precisa pensar também, que é anterior a tudo isso. Quem é que quebrou a unidade? Não foi aquele tirano? Então, quando se afasta de um tirano, nós estamos afastando de alguém que quebrou a unidade. Correto? A segunda coisa que eu diria é que a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da unidade, que ela não pode ser a qualquer preço. Correto? Eu não vou me unir a alguém a qualquer preço. E a unidade tem um nome. Unidade é o Senhor Jesus Cristo. A gente fica preocupado com a unidade doutrinária. Daí que aconteceram as denominações. A gente não soube conviver com diferença. E a diferença são coisas que complementam. Correto? Tempo atrás me perguntaram, fui na Bolívia, e estava uma discussão lá muito grande sobre predestinação e livre-arbítrio. E a coisa lá estava pegando fogo. E Deus me falou que quando eu faço uma opção por um desses lados, eu fiz algo errado, porque essas duas doutrinas elas se complementam. Elas não são antagônicas, elas são complementares. E Deus revela alguma coisa para alguém, revelou a outra parte para outro, é para que eles se assentem juntos, e daí vai gerar o equilíbrio. Correto? Então, tem que tomar muito cuidado para não pensar na unidade em termos doutrinários. A unidade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele não pode abrir mão da divindade de Jesus Cristo, da encarnação de Jesus,
da ressurreição de Jesus, do senhorio de Jesus Cristo. Isso a gente não pode abrir mão. Agora, outros aspectos a gente pode e deve discutir. Agora, voltando à pergunta, eu creio que o tirano foi o elemento que quebrou a unidade. Assim, sem entrar no mérito se devo buscar ajuda para discernir se ele está sendo tirano mesmo. Porque às vezes é alguém que é rebelde no seu coração, então qualquer palavra ele vai tomar como uma tirania sobre a vida dele, né? É possível haver uma réplica. Os 3 falaram, os 4 falaram e alguém da mesa quer fazer uma réplica ou alguém que perguntou? No caso, tem igrejas que são, os pastores chegam através de voto da igreja. No caso, se a igreja procurou aquele pastor estar lá e aquele pastor não tirando, por exemplo, é um cara que domina e a igreja é unida. O que fazer nesse caso? Espera a próxima eleição. Precisaria de uma tréplica que encerraria o assunto, pode ser de cada um de vocês, não sei. Vocês querem falar? Eu posso, numa tréplica, mas manter esse tema do tirano? Tá. Eu queria fazer uma pergunta ao Jamê e ao João. Posso? Quer gravar aquela ali? Ok. Então, Alguém vai ter que responder, né? Não vai ser tão espontâneo, mas... No caso de uma igreja ser unida e às vezes por algum problema que às vezes o pastor teve na igreja, teve que sair ou por pecado, ou por alguma coisa que foi transferida e chegar um pastor ali por eleição ou não, e no caso essa pessoa ter esse perfil de ser uma pessoa dominadora. Então, o que fazer? Sendo mais teológico, melhor. Sendo mais eclesiológico, ora, a gente tem que respeitar os sistemas. Se o sistema ali é democrático e o pastor chega por eleição, a gente tem que respeitar aquilo que a gente fez, gostando ou não, e na próxima eleição voltar direito. Correto? Então, essa é a minha resposta eclesiológica. Sim, a minha pergunta feita ao Jamê e ao João, ainda sobre essa questão do tirano. Primeiro, vocês dois são pessoas com uma longa caminhada entre pastorear, receber pessoas, inclusive transferidas, quero imaginar, né? Vocês concordam comigo, ou você, Jamê, primeiro, que o abuso espiritual existe? Você já recebeu pessoas transferidas que apresentaram essas características de alguém que sofreu uma tirania, um abuso espiritual? Você já viu casos? E como é que ele pode ser evitado? Bem, no meu caso específico, eu tenho trabalhado com muitos pastores abusados. Não é somente ovelhas da congregação, mas pastores abusados. Isso é muito comum, abusados por suas denominações, abusados por suas estruturas, e a restauração dessas pessoas é muito mais complicada. Correto? Então, o que fazer? Receber, cuidar, tratar. Mas a questão da pluralidade, ela é fundamental. Eu não vou dizer que um grupo, que um presbitério não cometa abusos, porque existem oligarquias aí que são terríveis, né? Mas há menos possibilidade de abuso quando há um ministério plural. Há menos possibilidade. É isso? Eu concordo. Obviamente existem abusos, mas, como eu disse,
né? Como existe rebeldia também. Então, mas tratando na questão do abuso, eu creio que o caminho melhor é esse. É que exista um mecanismo onde o líder não se isole, não se sinta Deus e não tome todas as decisões de uma forma individual, né? É necessário existir mecanismos para que as pessoas ao redor, seja um presbitério, uma liderança plural ou alguma outra estrutura que permita isso, identifique e possa corrigir essa situação. E quando não existe isso, o melhor caminho é a pessoa romper essa relação e sair debaixo desse abuso. Não é uma pergunta retórica, não. Eu realmente tenho essa dúvida, sabe? Porque, assim, tem pessoas que nascem, porque aqui ninguém nasce, né? Não é um problema, assim, nosso, né? E num sistema, assim, de abuso, que ele falou, abuso espiritual. Aí eu dúvida, se isso não é um campo missionário, né? Assim, libertador. Assim, até que ponto vai esse desafio? Qual que é a visão dos senhores sobre isso, né? Porque talvez o que a gente está discutindo aqui dificilmente vai chegar nesse meio, né? Deu para entender minha dúvida? Então, as pessoas, elas nascem no sistema abusivo, não chega nada de fora e elas vão viver ali. E, por exemplo, se a gente vê uma criança abusada, para nós é um campo missionário, entendeu? Não seria comparável o abuso que a pessoa está passando, a um abuso, por exemplo, que uma criança sofre, não é a mesma coisa, mas é um abuso. Não seria um campo missionário? Se eu entendi bem, você está dizendo que as pessoas que sofrem um abuso espiritual, pela própria constituição do problema, estão fechadas numa igreja local, imaginemos, ou numa denominação, e elas não teriam acesso a uma palavra libertadora sobre isso. E ele Concordo. colocou que a pessoa, inclusive, nasceu nesse contexto, né? Não é um caso diferente daquele que a gente levantou de a pessoa ter decidido ir. No caso, a pessoa nasceu ali, né? Claro que eu concordo que quem prega a palavra e ensina, e acho que esses homens dessa mesa fazem isso, se vão em qualquer comunidade como essa, alguém vai acabar ouvindo sobre essa moderação dos líderes, vai acabar ouvindo, acredito nisso. Agora, eu só queria dizer a você uma coisa importante. A pessoa que nasce de novo, ela tem um dono. E esse pai, ele chega junto, entendeu? Então, ela nasceu numa igreja, entenda-se por igreja, instituição tolhedora, castradora, mas ela tem pai. E esse pai, um dia, vai dar um jeito nessa situação, né? Outra coisa que eu quero dizer é que nós temos muitas histórias de homens de Deus que sofreram abuso espiritual, ou, no mínimo, autoridades castradoras, e desenvolveram muito. Então, isso é um pouco paradoxal para alguém que defendeu a liberdade, mas há homens como Thomas Merton, por exemplo, proibido de viajar por 30 anos, que produziu muito mais porque foi proibido do que produziria se o líder dele, que era um castrador, tivesse dito, pode viajar e exercer seu ministério. Ele escreveu, ele produziu. Por razões paradoxais ligadas à cruz, ao quebrantamento, apesar de lideranças abusadoras, o povo de Deus floresce e dá fruto. Apesar. Não quer dizer que nós vamos tolerar quando visitamos um lugar, ou quando confrontarmos esses líderes, nós vamos tolerá-los. Não. Que é o que eles imaginam. Me tolera, eu sou temperamental, centralizador, mas eu estou produzindo algum resultado nessas pessoas. Eu sou da opinião que tem que questionar. Eu acho, então vou dizer isso também para provocar os meus colegas da banca, eu acredito que a gente tem um ministério com gente que está lesada por uso errado de autoridade. E aqui, essa é a frase mais poderosa, né? Eu acho que a gente deve, apesar dos cuidados éticos, encorajar determinadas pessoas a desobedecer. Porque a pessoa está numa situação totalmente frustrada, uma situação que tolhe, inclusive, a liberdade do indivíduo pensar criticamente. Isso não é um mal unicamente de lideranças cristãs exageradas. Todas as religiões do mundo, é um componente da religião. Tem um homem santo que domina um rebanho. Esse é um componente que não pode ter no cristianismo, de jeito nenhum, foi o que eu tentei explicar, não é? Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas com reserva e, quando encontra alguém escravizado, e eu sei dos desafios éticos terríveis, já atendi gente que tem
pastores que eu penso, ele vai ouvir falar que eu falei tal coisa, e o Ministério Impacto vai parar lá sem ter razão nenhuma. Mas a pessoa sofre. Jesus nunca despediu alguém que sofresse sem algum tipo de cuidado. Um sinal universal de tirania é a limitação à informação. Então, em qualquer lugar onde se tolhe a liberdade das pessoas de ler qualquer coisa que elas queiram ler, de visitar qualquer igreja que elas querem visitar, onde tolhe a liberdade das pessoas de ter acesso a informações, esse é um sinal seguro de tirania. Tanto no sistema mundial, quando se tolhe a liberdade da imprensa, como na igreja, quando se tolhe a liberdade e direciona e proíbe as pessoas de conhecerem outras igrejas, de ouvirem outras palavras, porque a palavra é poderosa. Eu li um testemunho de uma pessoa que está dentro desse caso que você falou, criada na cientologia. O tio dela é o líder mundial da cientologia depois que o fundador morreu. O tio dela era. E ela conta a história desde criança dessa lavagem cerebral, coisas que o Tom Hanks e esses outros caras, não é o Tom Hanks, acho que é outro, é Tom Cruise, vários desses artistas nem imaginam o que acontece na cientologia. Ela tem um livro que conta direitinho, desde criança, tudo o que aconteceu, e ela saiu. Então, assim, demora se livrar de lavagem cerebral, mas é possível quando você é exposto à verdade. A verdade liberta. Então, é possível. Só uma palavra nisso aí. Aqui nós temos uma barreira que você falou como questão ética, né? E pensando no Bonhoeffer, porque ele fala de ética, né? Eu acho que o comportamento cristão está acima da ética, correto? E a barreira que a gente tem é considerar que aquela congregação não faz parte da nossa vida. Correto? Aqueles irmãos que estão sofrendo lá são minha responsabilidade. E aí a ética, nesse caso, deve ir para o lixo. Porque se eu vir meu irmão pecar, eu tenho que ir com ele. Ah, mas não é da minha igreja. É da minha igreja. Pode não ser da minha denominação, mas é da minha igreja. E eu não posso usar a frase de Caim. Sou o guardador do meu irmão. Você sabe que Deus não respondeu, né? Quando ele pergunta isso, né? Sou o guardador do meu irmão? Deus não respondeu, porque Deus não responde pergunta tola. Lembra disso, né? Porque Deus falou assim, ô seu tanso, você sabe que você é guardador do seu irmão. Você é. Então, se eu vir alguma situação dessa, eu tenho responsabilidade. Eu estou vivendo um quadro desse agora. Eu soube de um líder que está fazendo arraso na denominação dele, e eu estou orando para chegar lá e conversar com ele. Eu estou vivendo uma situação agora. Eu estou só buscando a Deus como chegar, mas que eu vou chegar, eu vou. É alguém que você já tem conhecimento pessoal? Não conheço pessoalmente. A coisa é mais complicada. E ele é exatamente esse santo guardado. Ele é essa figura, o santo que está lá no oratório, lá, que ninguém toca. Mas é justo eu deixar esses irmãos sofrerem? Não é justo. Há uma pergunta para o João. De forma prática, como podemos reconhecer uma pessoa com autoridade? Acho que quando as pessoas tinham contato com Cristo, reconheciam a Cristo, porque ele falava com autoridade, mas a vida de Jesus transparecia coisas diferentes. A vida de Jesus trazia coisas do céu. Penso que é por esse caminho, né? A questão da autoridade, de fato, está intimamente ligada a representar Jesus, a ser na verdade, uma extensão dele. Tanto que quando ele enviou os discípulos, ele disse, quem vos recebe, a mim me recebe.
Então, ele estava dizendo para os discípulos, eu vou agir através de vocês. E a responsabilidade dos discípulos, obviamente, era representá-lo bem, né? Que Jesus aparecesse. Então, eu penso que nós reconhecemos a autoridade na medida em que ela se parece com Cristo. Essa deve ser, a meu ver, a principal ocupação de um líder que imagina exercer autoridade. Quando eu sou parado no trânsito, por exemplo, por alguém que é guarda, enfim, ou está representando o Estado de alguma forma, eu sei quem aquela pessoa representa e sei o que está por trás. Sei toda a autoridade, poder, sei inclusive as consequências, né, de eu não respeitar aquela autoridade. Então, eu penso que esse é o nosso desafio e o nosso temor. Está muito ligado na questão do reconhecimento. É reconhecer Jesus. Porque, do outro lado da questão do abuso, está também a responsabilidade de quem não reconhece. Eu fico com muito temor, por exemplo, quando eu leio passagens, quando Jesus enviou os discípulos para as aldeias, e ele disse assim, quem vos recebe a mim, me recebe, e obviamente quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou, enfim, tudo estava interligado. E provavelmente na cabeça dos discípulos estava assim, mas como é que eu vou chegar lá, e será que eles vão receber mesmo? E Jesus tinha dito, olha, entre nas casas, fique lá, coma lá, permaneça lá, e até o momento em que vocês devem sair, mas entrem e fiquem. E os discípulos talvez pensando, mas e se eles não receberem? Jesus disse, olha, se eles não receberem, saia de lá, sacuda o pó dos sapatos, e no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses lugares onde eu enviei vocês. Então, a outra ponta também é muito interessante da gente pensar. Por isso, para todos, né, inclusive para aqueles que acham, que exercem autoridade, nosso grande desafio é reconhecer Jesus. Porque quando reconhecemos Jesus, nós devemos nos submeter a Ele. Então, como reconhecer alguém que tem autoridade? Avaliando se essa pessoa, de fato, se parece com Cristo. Quer fazer réplica? Eu acho que essa pergunta ela traz, parece que uma mistura de conceitos entre autoridade e maturidade, né? Porque me parece que quando nós olhamos para alguém e ele se parece com Jesus, me implica um conceito de maturidade, né? Uma pessoa cresceu e teve uma desenvoltura, a estatura de Cristo, né? Mas a autoridade, ela pode ser, inclusive, quando eu não me pareço com Cristo, a minha impressão. E ela continua sendo legítima. Porque a autoridade, eu reconheço que ela existe quando ela foi dada por outrem para aquela pessoa. Então, quando eu chego num lugar e eu reconheço uma autoridade em alguém, é porque essa pessoa não instituiu a sua própria autoridade, dizendo, eu tenho essa autoridade, mas alguém acima de mim me confiou. Então, eu queria explorar um pouquinho essa mistura de ideias entre a maturidade de alguém e a legitimidade da autoridade de alguém. A autoridade não é aquele que está sujeito à autoridade? Bom, eu acho que tem essa relação, sim, de autoridade e maturidade. Duas palavras definem a palavra filho. A primeira é teknon, que são filhos gerados. Quando a gente nasce no reino, nós somos filhos de Deus, porém crianças. Né? Precisamos receber, tomar leite, como a palavra de Deus diz. E tem um processo nisso. Né? Eu imagino que quando uma pessoa nasce em Cristo, tudo de Deus, inclusive a autoridade que ela deve exercer, os dons e o projeto de Deus está pronto para ela, já estava pronto antes da fundação do mundo. Mas vai ter um momento em que ela vai estar preparada para isso. Olhando para a relação de Jesus com os discípulos, a gente pode perceber isso muito bem. Jesus chamou os discípulos para Ele, passou um tempo com eles, ensinou-os, e houve um momento de envio.
Então, eu penso que essa relação de exercer autoridade legítima acontece posterior ao envio, né? Então, todos nós podemos, de alguma forma, visualizar esse processo entre nascer, aprender, crescer no reino e ser enviado para um propósito específico por Deus. Então, posteriormente ao envio é que a pessoa representa, né, o Senhor naquele projeto, naquele propósito. É aí que eu vejo a relação de autoridade e maturidade. Eu tenho uma réplica a essa pergunta aí. Eu ouvi o que o Arnaldo comentou e me vem à mente só um seguinte pensamento, que é uma consideração. Primeiro, aqueles que enfatizam a liberdade. Eu acho que a pessoa tem que aprender a se sujeitar a alguém, mesmo quando ela acha que aquele indivíduo é menos maduro do que ela. Que isso é muito comum entre autodidatas, pessoas que se converteram em grupos informais e pessoas que tendem a ter um temperamento mais individual, que elas medem quem é a autoridade e pensam, esse indivíduo tem maturidade para me orientar, para me aconselhar, e eu acredito que você pode encontrar muita orientação espiritual e paternidade através de gente que aparentemente sabe menos que você, mas ele tem autoridade, você percebe, tá? Isso é muito importante para os jovens também, que às vezes não aguentam conversar com idosos e pessoas mais velhas, né, mesmo em conselhos espirituais, porque eles acham que eu sei mais do que ele e a pessoa está perdendo um grande fundamento. Sobre a autoridade que está instituída sem mérito, eu não vejo maturidade nenhuma. Eu tenho algumas reservas. Se eu estou me membrando a uma igreja oficial, e é óbvio que ali tem um pastor, eu entendo que a pessoa deve se sujeitar pela ordem. Mas eu não sei se reconhecer essa autoridade, no sentido institucional, né, implicaria diretamente que tudo que aquela pessoa falar para mim vai ter algum sentido se eu já vejo algum demérito. Não sei se isso foi isso que você quis dizer. Eu vejo que a pessoa não prega a palavra com aquela intensidade, não está realmente sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu acho que seria meio manter a ideia, essa teologia do senso comum sobre a autoridade. Não, Deus instituiu aquela autoridade, você tem que obedecer e pronto. É óbvio para alguns, quando olham, que aquele guia não está dirigindo a comunidade, mesmo instituição, para nenhum canto que tenha a ver com o propósito de Deus. Você vai ouvir essas histórias. Não sei muito bem o que fazer, mas eu sei que a pessoa deve manter a ordem, mas está evidente que aquela pessoa não é um pai espiritual para ele e que o conselho dela para ele não tem tanto sentido. Eu gosto de fazer uma diferença entre autoridade e autoritarismo da seguinte maneira. A autoridade é quando a pessoa exerce em função do outro. Autoritarismo quando ela exerce em função de si mesma. Então, o reconhecimento de autoridade está muito relacionado com a graça que a pessoa recebe de Deus para servir. Eu vivi uma experiência no início do meu ministério muito interessante. Eu fui ordenado a pastor na comunidade onde eu cresci. E grande parte das pessoas me viram criança. Uma vez eu estava pregando, uma das primeiras vezes que eu preguei, e uma senhora começou a chorar muito durante a palavra, e eu fiquei muito preocupado, e depois ela me chamou e fiquei mais preocupado ainda. E ela falou assim, Tony, eu gostaria de te dizer que hoje eu te recebo como meu pastor. Eu perguntei, mas por quê? Porque era muito difícil para mim olhar para você, que eu via andar de calça curta, e chamar você de meu pastor, mas hoje Deus falou poderosamente comigo através da sua vida. Então hoje eu te reconheço como meu pastor. E aquilo marcou minha vida. Então o que eu creio e quero expor para ser comentado, julgado por vocês. Um elemento que favorece muito o reconhecimento de autoridade as pessoas viam que Jesus tinha dom, tinha graça, tinha poder, que ele exercia em benefício de um bocado de gente. E esse benefício respaldava aquilo que ele fazia. Então, eu acho que é fácil perceber, quando reconhecer a autoridade de alguém, quando eu vejo os dons daquela pessoa, a graça de Deus naquela pessoa, e percebo com o tamanho da atitude de servo que aquela pessoa tem ao exercer a sua autoridade.
Eu concordo plenamente. Esse é um dos elementos assim fundamentais, né? A mãe de 2 discípulos estava pensando em termos de cargo, de título, e Jesus chama então os discípulos, porque aquele era o tema do momento, né? Que função nós teremos, né? Que cargos, enfim, qual vai ser o nosso título? E Jesus diz: olha, no mundo tem um padrão, né? Os grandes exercem autoridade a partir desta função, né, que eles têm. No reino é o contrário, né? O que quiser ser grande, seja servo, diácono. E o que quiser ser maior, seja doulos, de escravo. Então, essa questão do servir o próximo, eu relaciono muito essa questão com a questão paterna. Existe autoridade, mas você está ali para dar vida para os filhos, né? Então, concordo muito. Esse é um elemento fundamental. Só complementar, João 17, diz assim: o Pai me concedeu autoridade para que eu dê vida eterna. Então, a autoridade era em benefício das pessoas, dos discípulos, e não do próprio Jesus, né? Nós temos uma pergunta aqui do Arnaldo, e ela é um pouco complexa para ser lida, então a gente vai deixar ele fazer a pergunta mesmo para ficar mais inteligível. Na verdade, a pergunta é muito vinculada à influência que a aceitação ou a rejeição da autoridade ela tem de acordo com a história ou minha origem, da onde eu venho. Porque quando eu cresço num ambiente de medo, o quanto o medo ele me faz aceitar ou rejeitar a autoridade, e o quanto o amor ele me faz aceitar ou rejeitar a autoridade. Então, eu pensei em 2 situações. A primeira situação é o típico exemplo do povo em Israel, quando eles pediram para Moisés representá-los, porque eles tinham um medo deles mesmos assumirem uma responsabilidade diante de Deus. Então é muito mais fácil eu transferir a autoridade para alguém e não ter que correr o risco de responder por aquilo que eu faço errado ou por fracassar. Então é um tipo de medo. E esse tipo de medo me motiva a buscar uma autoridade. Essa motivação é legítima? Essa é uma pergunta. A segunda situação que também implica medo é o medo do controle, quer dizer, o oposto, né? O medo do controle, do abuso, da injustiça sofrida, por isso então rejeita a autoridade. Então, o quanto o ambiente de medo e o ambiente de amor, né, ele influencia para a aceitação ou rejeição da autoridade como o motivador, né? Então, eu posso tanto buscar a autoridade com a motivação errada, como eu posso buscar a liberdade com a motivação errada. Essa, não sei se eu consigo deixar claro, mas essa era a pergunta. Para quem que era? Para todos. Eu acho que alguém citou, foi o Eliasaf, citou que o Thomas Merton, né, assim, que a autoridade exercida bem, não vamos dizer tiranicamente, mas bem, de maneira bem forte, pode prejudicar em algumas coisinhas, mas muitas vezes dá um lucro tremendo para a pessoa, apesar de ter sido exagerado. E uma pessoa que não teve nenhuma autoridade sobre ela por muito tempo, então não criou disciplina, não criou hábitos, ela carece, né, de desenvolver o potencial dela, então prejudica ela bastante também. Então, eu acho que o medo, como você está citando, pode ser doentio, mas o fato de você ter tido medo e esse medo ter criado disciplina pode ser muito positivo. E o amor, você fala assim, se é o amor ou se é o medo. O amor não tem medo, mas tem temor. E o amor de verdade, que preocupa pelo interesse da pessoa, pode ser causador de medo mesmo, assim, vamos dizer, usar o termo para ser temor, mas isso não é necessariamente ruim. Então, a gente precisa discernir bastante sobre esses termos psicológicos que tem hoje em dia, que é bastante como se todo medo fosse ruim, e não é, né? E agora, dentro de tudo que você falou, e acho que os outros também vão responder, porque é um pouco difícil saber onde está a sua pergunta, né? Mas a questão de
de terceirizar a responsabilidade é um problema sério. De uma pessoa que está acostumada a receber ordens desde criança, então ela não quer assumir responsabilidade de decisões. Ela tem medo de decisões e não medo de autoridade. Então ela quer que a autoridade resolva os problemas para ela. E nós temos que tomar muito cuidado como autoridade de não permitir que as pessoas encostem em nós a responsabilidade que é delas. Então, esse é uma doença, né? Acho que é um abuso invertido, de que a pessoa teve autoridade tão boa a vida toda, que ela acostumou-se a depender dessa autoridade para dirigir a vida dela. Então, é um problema sério. Então, eu acho que ressaltar o erro de terceirizar a responsabilidade da pessoa de ouvir de Deus, de dar respostas fáceis para ela, de atender a necessidade dela, quando ela precisa ser Deus que atende a necessidade dela, esse é um problema sério que eu vejo. Acho que nós não devemos contribuir para isso, né? E só finalizando, assim, a minha parte é na questão de que a cura do medo doentio vem através do amor de pai, que reafirma o valor da pessoa, a identidade dela, vai cultivando a capacidade de decidir as coisas com paciência, e isso vai aliviando esse medo, né, através de experiências positivas, vai apagando as experiências negativas. Mas precisa ter muita longanimidade, muita paciência, porque não é rápido, é demorado, né? Se foi demorado o processo de destruição da identidade da pessoa, é demorado o processo da pessoa reaver essa confiança, né? Então, a autoridade de pai vai discernir isso e vai saber que a reação da pessoa não é de rebeldia, mas é do medo doentio que você está falando. Então, assim, essa questão de discernimento de pai é muito importante. Você só vai discernir isso se você for pai. Se for autoridade assim, você não vai discernir isso. Você vai falar, não, ele agiu assim, ele falou isso, ele está rebelde. Não é, você não consegue. Uma pessoa pode fazer por rebeldia, a outra pessoa por reação de um medo doentio, né? De experiências passadas. Quando eu penso sobre essas questões, eu imagino que eu parto de dois pressupostos assim básicos. Para mim, o medo está para o autoritarismo, assim como o amor está para a autoridade no padrão do reino de Deus. Partindo desses pontos que já se separam de saída, a gente percebe que existem essas outras situações que podem ser geradas tanto num campo quanto no outro. Não é? Então, numa relação de amor, as pessoas podem ficar sem disciplina, né? Mas isso não é o ideal, precisa ser corrigido, assim como numa relação de medo, por misericórdia de Deus, Deus pode transformar isso de alguma forma, a pessoa projeta isso em algo positivo pela misericórdia do Senhor, né? Mas eu parto desses pressupostos. Quem conhece a Deus, ama. Deus é amor, no amor não existe medo, né? Esse medo no sentido de cercear a liberdade, né? Então, para mim, no padrão de Deus tem autoridade e tem liberdade, e nós devemos buscar o padrão do Senhor constantemente, durante toda a nossa vida, né? Então, eu parto desses dois caminhos. E partindo desses dois caminhos, a gente consegue meio que identificar onde estamos nas relações, ou onde a pessoa está nesses campos, e dentro disso buscar pela misericórdia do Senhor se alguma coisa não está saindo de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Bom, eu acredito que em boa parte acontece essa transferência de responsabilidade, e que isso é uma coisa que endossa muito essas ênfases exageradas em autoridade. Então, as pessoas, às vezes, procuram a igreja porque elas querem alguém que faça o que elas não conseguem fazer, que é alguém que tem uma vida espiritual de oração, alguém que viaja pregando, tudo que eu não vou fazer porque eu estou envolvido na vida secular e com o meu ganha-pão, eu quero aproveitar e quero projetar no outro para que ele faça. Isso produz um endeusamento, uma heroificação, se puder dizer, dos personagens da igreja, sabe? E mercenarismo, né? Inclusive também ao contrário, porque subitamente o pregador do evangelho, o missionário,
ele vai se ver como um instrumento para realizar a fantasia espiritual do outro. E ele pode gostar disso no momento, mas depois de um tempo fica difícil, porque é difícil, se você está numa igreja com 500 membros, ter 500 patrões, 500 pessoas que dizem, eu estou pagando você. Muito difícil. E não é a situação correta para o corpo de Cristo, de jeito nenhum, né? Eu queria sugerir esse livro aqui, A Igreja e a Cultura. É um livretinho, está tão baratinho, é tão poderoso. E só esse primeiro diagrama aqui, ó, mostra como que a igreja é essencialmente um grupo pequeno, um grupo grande, e a liderança através dos dons. E depois tem aqui uma outra coluna no diagrama, que é o que a gente chama de ações para-eclesiásticas da igreja. Em minha opinião, só tem institucionalismo, em grande parte porque as pessoas confundem o que é eclesiástico com o que é para-eclesiástico, né? É diferente, gente, você liderar uma agência, uma missão, e você liderar a igreja. São dois estilos de liderança muito diferentes. E, para encerrar a pergunta, eu acho que todo mundo, quem teve trauma porque teve muito amor e liberalidade, como quem teve trauma porque teve excesso de autoridade, pode chegar na igreja, que é a casa de Deus, a família, e encontrar paternidade. A dosagem certa é essa. Então, alguns podem dar mais trabalho, outros menos. Aí eu sugiro esse livro aqui, Uma Nova Estratégia para a Igreja na Sociedade Pós-Cristã. A gente podia reeditar como Sociedade Pós-Moderna. Porque tem um detalhe. Se você tentar explicar para alguém hoje que você é autoridade, ele tem que submeter essa linguagem na pós-modernidade, ninguém vai entender. Mas a adoção, eles entendem. Você pode adotar pessoas. Nós temos essa experiência em Casa e Amir, adotamos gente homossexuais, adotamos gente esotérica. Eles entendem essa linguagem que é muito típica, só a igreja pode fazer. A igreja pode funcionar como família, adotando pessoas do mundo hoje. É, em minha opinião, a estratégia que funciona para evangelizar, para avançar sobre o mundo, porque é uma coisa que eles compreenderiam. Eu tenho procurado descobrir a diferença entre medo e temor, e eu não tenho visto muita diferença nas escrituras e nos dicionários, que são muito, mas muito próximos. Por exemplo, quando você fala assim, grande e terrível é o Senhor, o que você quer dizer com isso? Se isso não inspirar terror em você, tem alguma coisa errada. Ou no Deus que você está vendo, ou em você mesmo, tem alguma coisa errada aí. Então, Deus é terrível? É. Agora, quando você se aproxima desse Deus terrível, você descobre o tamanho do amor dele. Correto? O medo ele é saudável na medida que, por exemplo, eu na estrada evito correr demais porque eu não quero capotar o carro. Então, o medo me protege. O medo é errado quando ele me cristaliza, quando ele me impede de viajar. Aí o medo está errado, me impede de fazer o querer de Deus. Buscar paternidade por medo de andar sozinho, isso é saudável. Isso é saudável, buscar paternidade. Agora, eu sou doente e eu preciso que alguém resolva por minhas coisas, isso é errado. Correto? Então, eu preciso buscar, e aqui, amados, eu não sei se eu estou dando uma opinião, um conselho ou um mandamento. Eu não sei. Mas, assim, a palavra é, devemos buscar paternidade para as nossas vidas. Porque paternidade é saudável. E é por isso que o Novo Testamento começa com genealogia, porque é na paternidade que a gente ganha identidade. É na paternidade. Então, todos nós temos que ter referências paternas sobre nós. Não déspotas, não tiranos, não chefes de religião, não gurus, mas precisamos. Não instituídos, mas relacionais. Réplica? Eu não entendo muitos termos, mas tudo bem. Eu estava com isso na cabeça antes dessa fala, dessa última participação de vocês aí, agora eu tomei coragem para expor um pouco. Me parece que, propositadamente, nós estamos discutindo dois extremos aqui, para então encontrarmos o equilíbrio, que é muito bom. Mas eu quero fazer um comentário, então, uma pergunta, porque os extremos existem, é verdade, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que a gente encontra, então, o que não é extremo,
como é que a gente encontra e trabalha para que haja na igreja liberdade com autoridade e autoridade com liberdade? E existe eu acho que nós chegamos aí no ponto que me aponta um caminho, porque pensando especificamente nos meus filhos, não filhos espirituais, não discípulos, mas meus filhos, Davidson e Jennifer, eu percebo que é justamente o exercício da minha autoridade de Neilza sobre eles que vão prepará-los para a liberdade. Então, me parece que há um segredo maravilhoso na paternidade, exercida com amor, exercida com firmeza, sem abrir mão nem do amor, sem abrir mão da firmeza, mas há um segredo maravilhoso aí que eu acho que é extremamente oportuno para a igreja, porque as pessoas estão perdidas dentro da igreja, precisando de ajuda, rejeitam o autoritarismo, mas elas precisam de ajuda, elas precisam de paternidade. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais esse tema, então, de como paternidade conduzir a uma autoridade com liberdade. Essa vai ser a conclusão, vai ser dedicado, acho que 20 ou 30 minutos só para responder isso aí. Que essa é a conclusão, seria a conclusão de tudo. Então, a última pergunta, todos podem responder, porque ela vai falar sobre autoridade ou liberdade, e a gente vai puxar para uma questão prática, a pergunta é minha, então é para resolver meus problemas. Estou brincando, todos acho que vão querer ouvir. Como que o exercício da autoridade ou da liberdade pode ser exercida no pastoreamento, no discipulado, nas decisões de casamento? Alguém quer casar e você não sabe se dá opinião, conselho, mandamento. Como que vocês trabalham com isso nesse processo de discipulado e pastoreamento? Quem faz casamento é você, né? A mesma coisa na vida profissional da pessoa, né? Isso. Bom, começar. Para nós, sempre está no campo da opinião e conselho. Em relação ao casamento, nós não cremos que alguém tem que indicar para uma outra pessoa com quem ela deve casar. A gente ensina valores, conceitos, importância de não ter julgo desigual. Eu sei que abre um outro leque, mas enfim. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que alguém está entrando no que nos parece uma furada, a gente fica muito preocupado. E a gente tenta conversar, sem definir para a pessoa, mas dizendo, querido, preste atenção nisso ou naquilo, avalie. Mas a decisão final é daquela pessoa. Né? E, dentro da nossa visão, a pessoa vai chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu escolhi essa pessoa com quem eu decido fazer a aliança. E Deus vai olhar e vai dizer, está certo disso? Isso é uma aliança para a vida inteira. E quando a gente diz sim, Senhor, está certo, Ele sela isso e nós devemos manter essa questão com todos os ônus e bônus do processo. Né? Mas é um processo de ensinar, mostrar claramente todos os pontos, as perspectivas, e, enfim, da opinião até, né, da conselho, principalmente, mas a decisão final é da pessoa. Eu creio que, como eu disse, que aceitar a autoridade, obedecer a autoridade não é condição para a comunhão, então nós precisamos orientar, como ele disse, sobre todos os perigos, aconselhar, acompanhar. A maioria das vezes a gente também não sabe qual é a vontade de Deus para a pessoa, mas ela sozinha talvez vai errar mais, então se andar em comunhão, a vontade de Deus pode ser mais clara durante o percorrer do tempo, e pode, eventualmente, a autoridade chegar a uma conclusão clara de Deus, que não é de Deus, aquele casamento, e a pessoa aconselhada pode dizer, não, é de Deus, e ir em frente, como pode nas outras decisões profissionais, que são menos sérias e menos permanentes do que o casamento. Mas mesmo que
o pai espiritual considera que está errando gravemente, vai prejudicar o ministério dele, e ele discorda e vai em frente, Deus é o Deus de consertar todas as coisas. Há consequências, mas nós nunca devemos cortar a comunhão, porque a pessoa vai precisar de nós depois, e não é o fim do mundo, não é o fim da picada. É como a árvore cresce, o galho vai, ele sempre tem outros trevos na frente, outras coisas. Deus vai pegar aquilo que foi cometido errado e vai ter consequências. As consequências foram avisadas pelo líder, a pessoa vai ter que assumir essas consequências, mas não é o fim da estrada. Deus pode tornar tudo em bem e as coisas podem acontecer. Se Deus pode fazer isso, então nós nunca devemos cortar comunhão, chamar de rebelde, ficar contra alguém que nos desobedeceu. Devemos estar sempre prontos para servi-los em todas as coisas. Então nós encerramos aqui, agradecemos a mesa. E agora nós vamos ter um intervalo de quantos minutos? Eu não sei. Sem intervalo? Vamos direto? Então, vamos agora para a nossa conclusão.